falar de Abigail. E pode parecer que é até um terças de mulheres, né? Porque terça passada nós falamos de Ruth, hoje nós vamos falar de Abigail. Mas nós não vamos falar do gênero, né? Nós vamos falar do caráter. Então serve para o homem e serve para a mulher, amém? Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 25. Creio que todos conhecem a história. Nós vamos passar por ela e nós vamos nos fixar no caráter de Abigail. E é muito interessante como que Deus faz, porque de tempos em tempos Deus nos põe em contato com alguns temas, com alguns personagens bíblicos que nós já estudamos em algum momento, que nós já lemos em algum momento, e por algum motivo isso volta para nós. E o apóstolo Paulo dizia: não me canso de sempre falar a vocês as mesmas coisas. Por quê? Porque nós esquecemos. Então hoje nós vamos falar de Abigail. Nós exploraremos as lições desse capítulo. É um capítulo 25 repleto de lição, se nós pararmos mesmo. Se nós fôssemos falar desse capítulo versículo por versículo, nós precisaríamos de pelo menos umas 3 terças-feiras, porque tem muito tesouro aqui, só neste capítulo. Vamos lá, quem achou, diga amém. E faleceu Samuel. Está todo mundo no 25? Todo mundo certo, hein? E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. 2 observações antes de nós irmos para o versículo 3. Carmelo aí não é um monte Carmelo, é uma cidade, então não é um monte. E no primeiro versículo, quando fala que Samuel foi sepultado na sua casa, foi na sua casa mesmo, ele foi enterrado na sua casa. Era um costume de alguns no passado. Então não é assim, na sua casa porque voltou para Ramá. Não, na sua casa mesmo, na sua casa física, ele foi sepultado lá, tá bom? Versículo 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Aqui é o Calebe mesmo, o Calebe que ajudou Josué. Então nós vamos ver que nem sempre a família segue o exemplo da família. Nós temos um exemplo brilhante de Calebe e depois nós nos deparamos com Nabal. E ouviu Davi no deserto, versículo 4, que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como ele está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Versículo 7. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, das minhas tosquias, que eu degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi
se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Até aí, tudo bem? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada pela leitura expansiva da sua palavra. Pedimos, meu Deus, que o seu Espírito Santo fale conosco, continue falando. O Senhor já falou aqui, Senhor, através dos louvores. O Senhor falou sobre a palavra inicial, e assim como aquele leproso, nós queremos dizer assim, Senhor: se tu quiseres, neste dia, o Senhor pode falar ao nosso coração. Se tu quiseres, através da sua palavra, o Senhor pode nos limpar. Se tu quiseres, através da sua palavra, o Senhor pode nos curar. Esperamos ouvir da sua boca, Senhor: eu quero, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, uma situação complicada aqui. Samuel tinha acabado de morrer. Samuel era uma estrutura naquele tempo, um profeta maravilhoso, que nada do que ele profetizou caiu por terra. Nós temos essa informação na Bíblia, seu exemplo, sua vida. E quando ele morre, na verdade, há uma rachadura na história, na verdade um marco, uma mudança de era, né? Nós vamos sair da era dos juízes e nós vamos entrar ali totalmente na era dos reis. Até então os profetas, eles ajudavam a tomar decisões importantes ali, eles julgavam. E a partir da morte de Samuel as coisas mudam. E quando Davi sabe da morte de Samuel, Davi ele fica desorientado. Ele fica desorientado e ele vai para Parã, que é um deserto. E nós não sabemos se ele vai para Parã unicamente porque ele queria isolamento, porque ele queria viver o luto, ou porque ele também estava fugindo da perseguição de Saul. Nós já sabemos a história. Então o contexto histórico é esse, é isso que estava acontecendo. E quando ele foi para o deserto de Parã, ele estava com 600 soldados. 600 soldados treinados, prontos para a batalha. 600 soldados perigosos, né? com Davi à frente. E Davi ele fugia das mãos de Saul como uma raposa que foge do lobo. Então ele vivia como nômade muitas vezes, aqui e acolá. Só que todo mundo sabia quando Davi estava num lugar, né? Todo mundo sabia quando Davi e seu exército estava acampando naquele lugar. E numa dessas ele acampou o seu exército no deserto de Maom, onde justamente ficava as terras de um homem riquíssimo chamado Nabal, que nós vimos aqui, que é o Nabal da família de Caleb, e que não tem nada a ver com Caleb. Qualquer pessoa que tivesse um mínimo de conhecimento sobre quem era Davi, ao saber que o exército de Davi estava acampado ali naquele território, na redondeza, na cidade, era motivo de
respirar tranquilo. Era motivo de segurança total, se sentir seguro. Era motivo de sono tranquilo, sono garantido, porque Davi e o seu exército estavam acampados, estavam por perto. E nesse ritmo de segurança, os pastores de Nabal tinham contato com os soldados de Davi. E naquele momento havia muito roubo de posses. Os filisteus arrasavam com todas as coisas. E os pastores trabalhavam de dia e de noite, cuidando de todos os pertences dos senhores, dos seus senhores. E para livrar de salteadores. Só que o tempo foi passando e eles estavam famintos também. E mesmo famintos, com sede, eles nunca tocaram em nenhum bem de Nabal, sempre protegeram o bem de Nabal. E o que aconteceu? Nabal, então, agora entrando na vida de Nabal é descrito na Bíblia como um homem que não só o seu nome significa tolo, mas ele também falava e fazia tolices. Então ele era uma pessoa que fazia jus ao seu nome. As palavras no hebraico, quando elas são traduzidas do nome de Nabal, elas apontam só esses significados: duro, maligno, áspero, grosso, arrogante, bruto, malvado. E agora o servo da Abigail fala assim: filho de Belial. Então, adjetivos 1000 para Nabal. Então, quando alguém falar para você, seu Nabal, quer dizer tudo isso. Tudo isso. E quem dizia essas coisas de Nabal? Nada mais, nada menos do que o seu próprio nome, o servo de Nabal, Abigail, e nada mais, nada menos que Deus. Deus também falou isso de Nabal. Então, assim, temos dúvidas? Há uma teoria que diz que quando uma pessoa reclama do nosso comportamento, pode ser uma implicância dessa pessoa com a gente. Mas, quando mais de uma pessoa afirma a mesma coisa, reclama da mesma coisa sobre nós devemos parar para analisar um pouquinho, avaliar um pouquinho a nossa vida e levar em consideração. E era o tipo de homem que não fazia esse tipo de análise, né? Nabal, ele se dava muito bem com as pessoas de fora quando era conveniente, e especialmente quando ele estava bêbado e de barriga cheia. Então ele era amoroso quando ele estava bêbado e de barriga cheia. Mas com os da sua casa ele era cruel. Quem conhece alguém assim? Que vive sorrindo para os de fora, mas quando entra para casa, vira, muda, né? Se transforma. Nabal era um homem que mudava de humor facilmente. Qualquer coisa que saísse do seu plano original destruía o bom humor que restava, e ele descontava tudo nos da sua casa, na sua esposa, nos seus empregados. E ele havia passado um bom ano. Por que será que ele teve um ano bom? Um ano próspero, muito mais que o ano anterior, um ano de muitos ganhos. Não houve episódio de roubo. Uma coisa muito interessante que aconteceu no rebanho dele. E Nabal estava se preparando para um grande evento de tosquia. Nada mais, nada menos que 1000 cabras e 3000 ovelhas que ele ainda cuidava lá. As tosquias iam render para ele 3 toneladas de lã, pelo menos. Então ele estava bem abastado. Ele poderia pensar que foi ele, né? Foi ele, a força dele. O tempo de tosquia, ele era um tempo festivo. Não importa se eram 10, 20, 30 ovelhas, cabras, mas era um tempo festivo, onde as pessoas se uniam para fazer a tosquia, e depois as pessoas que se uniam ficavam, porque haveria lá comes e bebes, uma festa. Seria hoje alguém falar assim: olha, eu vou encher uma laje e depois eu prometo churrasco para todo mundo. Era mais ou menos isso. O povo trabalhava feliz. Era um trabalho duro tosquiar. Era um trabalho duro tirar a lã do bichinho. Mas as pessoas ficavam porque o benefício ia ser grande depois. Uma festa.
E esta festa era uma festa para reis, ia ter banquete de rei, por isso ele tinha ali muitos tosquiadores para o ajudar. E Nabal era o tipo de pessoa que não aceitava nenhuma reprovação, nada de reprovar. Qualquer um que discordasse dele, ou tivesse uma opinião diferente dele, ele julgava como essa pessoa invejosa, uma pessoa ciumenta, e que era normal as pessoas falarem isso dele, porque ele era rico. Então esse pensamento fazia com que Nabal se sentisse o centro do universo, e fazia com que Nabal se sentisse cada vez mais orgulhoso, mais vaidoso. E aí quando a gente começa a olhar para a esposa dele, a gente começa a ver um contraste muito grande, e a Bíblia é especialista nisso. A Bíblia, quando ela quer que a gente perceba a diferença de um caráter com o outro, normalmente ela coloca um pertinho do outro mesmo. Ela não fala assim, veja como eles são diferentes. Não, ela fala assim, era Nabal maligno, mas Abigail era agradável, era formosa. É para que nós, quando lemos com atenção e falar, opa, tem uma diferença aqui. Mesma coisa a vida de Jó. Ele para falar que Jó era fiel, que era leal. Então, nós vemos um homem tolo, falso, encrenqueiro, desvairado, ao lado de uma mulher diferente, uma mulher inteligente, além de bonita, né? Inteligente. E a Bíblia descreve Abigail como uma mulher sábia, prudente, uma mulher calma, agradável e educada. Então ela vivia e convivia 24 horas com esse homem, e nós não podemos usar outra palavra, com esse homem abusivo. Ela estava amarrada a um casamento que possivelmente foi arranjado. Ela foi entregue para este homem. Ser feliz naquele tempo, para os pais que procuravam os futuros maridos, ser feliz era algo secundário. O importante era dinheiro e o importante era influência. Estamos no ano de 2025. Mudou alguma coisa? Ela tinha conquistado o respeito dos funcionários, sem ser a dona ali, a chefe, né? Mas ela conquistou o respeito dos funcionários e toda a casa respeitava Abigail pelo seu bom procedimento, e até isso incomodava Nabal. Existem casais que disputam, competem, e esse era um casal assim que Nabal queria competir com Abigail. É estranho ouvir isso, mas ainda hoje há casais que competem. Eu ganho mais que você, eu que sustento, eu que faço, eu que realizo, e assim vai. Mas enfim, uma pessoa como Abigail, seja homem ou mulher, que vive trabalhando dia a dia para manter a paz e manter a família longe de encrencas, é uma pessoa que trabalha muito. E por vezes essa pessoa se desgasta emocionalmente, porque ela tem que ficar a todo momento ligada para ver se o marido dela, que era um adulto mimado, cujo temperamento e comportamento se assemelhava a uma criança de 2 anos, ela precisava gastar o seu tempo em consertar o que o seu marido falava de errado, o que o seu marido fazia de errado, como que o seu marido se expressava. E ela tentava então minimizar, diminuir o impacto negativo que isso causava, não só no assunto que nós vamos entrar, mas nos próprios funcionários. E aí, como o evento da tosquia é um evento que todo mundo fica sabendo, Davi estava faminto, cansado, muito tempo longe de casa, junto com seus homens. Ele tinha prestado um bom serviço ali, ninguém pediu, mas ele olhou aquele rebanho, porque era do caráter e da índole de Davi. Então Davi falou: eu vou mandar 10 homens de confiança até a casa de Nabal em meu nome, para pedir um pouco de mantimento para nós. Veja, 10 homens não seriam capazes de levar mantimento para quantos homens que estavam lá no acampamento? 600.
Era só uma gentileza, era só um gesto de gratidão. Ele não estava disposto a alimentar 600 homens, não. E aí, quando aqueles soldados chegam ali na casa de Nabal, eles viajam e chegam à casa de Nabal, eu vejo uma educação ao falar assim. Imagina quando a gente saúda alguém, eu fiquei pensando um pouco nisso, quando a gente fala para uma pessoa assim, paz do Senhor, a gente está declarando para aquela pessoa que ela tem paz, né? Que a casa dela tem paz. Ou quando a gente fala assim, graça e paz, nós estamos declarando que nós viemos em missão de paz. É tanta coisa que quer dizer paz do Senhor. Paz do Senhor também quer dizer que eu estou de bem com você. Eu estou de bem com você. Então, muitas vezes nós nos pegamos numa paz do Senhor meio atravessada. E não é a paz que o Senhor, Ele diz. Quando os soldados chegaram ali, olha que declaração mais linda. Olá, paz para você, paz para sua casa e paz para tudo que é seu. Gente, como que você vai pôr para correr, porque a Bíblia usa essa expressão, que Nabal pôs eles para correr, uma saudação que demonstrou amizade, demonstrou paz, mostra mesmo que as pessoas são ruins, que Nabal era ruim mesmo. E aí os 10 homens explicam que eles estão acampados, eles olharam o rebanho já há algum tempo. Por que será que você prosperou? Dava vontade de falar, né? Por que será que ninguém roubou seu rebanho e ficou agora, você está tirando 3 toneladas de lã? Mas eles não falaram, eles falaram assim, nós olhamos nós estávamos ali acampados e nós aproveitamos e protegemos o rebanho. Nós fizemos amizade com seus pastores, eles até disseram assim, chama seus moços e confirma isso com eles, porque é verdade. Enquanto nós peregrinávamos, nós não deixamos nada faltar, nós não deixamos nada acontecer de mal. E através daqueles 10 homens, Davi não especifica o que ele quer. Ele não fala assim, me dê não sei quantos quilos de carne. Não, ele fala assim, e o meu Senhor, eu venho em nome de Davi. Na verdade ele não fala meu Senhor, o teu servo Davi. Olha a humildade que Davi fez. O teu servo Davi diz que você pode nos dar o que tiver à mão, ou seja, o que você quiser nos dar, qualquer coisa. Eu não estou especificando carne, eu não estou especificando pão, qualquer coisa, como gesto de amizade. A resposta de Nabal nós vimos aqui, ela foi cruel e ela foi desprezível, ela foi ingrata, né? É importante aqui, existem alguns comportamentos que chateiam a gente, mas existem comportamentos que, além de chatear, eles provocam a gente, acendem a nossa ira. Tem comportamentos, e a ingratidão, na minha opinião, é um comportamento desses, na minha opinião. Para você pode ser outro tipo de comportamento, mas eu acho que a ingratidão, ela é uma punhalada, sabe? É um negócio triste mesmo, sabe? E Davi, ele esperava uma generosidade com retribuição, mas aconteceu tudo ao contrário. Ele recebeu um insulto e desprezo. Então Nabal, ele não só nega ajuda, ele faz descaso, ele fala assim, quem é Davi? Quem é Jessé? Não tem cabimento eu dividir aí, não tem cabimento eu dividir o que eu cuidei, o que eu criei, o que eu degolei, o que eu tosquiei, a minha carne, com quem eu não conheço. Há muitos fugitivos por aí. Gente, e eles levaram ao pé da letra essa resposta. Eles foram colocados para correr. Seria como se Nabal dissesse assim, ok, ele ajudou, vocês ajudaram a proteger, mas eu pedi alguma coisa? Eu não mandei você ajudar. Você ajudou porque você quis.
E esse comportamento é tão comum. Muita gente já ouviu essa frase. Muita gente já ouviu essa frase. Tenho certeza que muita gente já ouviu essa frase. Você me ajudou porque você quis. Você se desgastou porque você quis. Você me emprestou porque você quis. Você me cuidou porque você quis. E ou você já ouviu ou você já falou. Das duas, uma. E aí você se machucou e machucou a outra pessoa. Nabal aproveitava, sabe, gente? Nabal tinha uma qualidade, ele aproveitava a oportunidade. Só que ele aproveitava a oportunidade para ser tolo. Ele nunca perdia a oportunidade de ser tolo. Ele sempre colocava a tolice em prática. Sabe, se a gente seguir o exemplo de Nabal para colocar as coisas boas em prática, e se existe alguma oportunidade que nós devemos deixar passar, não tem essa que o pessoal fala, olha, não deixa passar a oportunidade. Se tem uma oportunidade que você deve deixar passar, é quando você percebe que você vai ser tolo. É quando você percebe que você vai responder com tolice. É quando você percebe que você não só vai responder com tolice, você vai fazer tolice. Então essa resposta e esse comportamento fez com que os 10 homens eles saíssem desnorteados. E levaram essas informações a Davi. Quando Davi recebe essas informações, ele é invadido por uma fúria, uma ira, ele se sente traído. Ele prestou o serviço a Nabal, tanto é que mais pra frente ele vai falar, não adiantou nada. Quantas vezes a gente fala isso também, né? Quando a gente recebe um ato de ingratidão, a gente fala assim, me desgastei à toa, não adiantou nada. E Davi sentiu isso naquela hora, ele falou, nossa, quantas noites passei lá cuidando disso e não adiantou nada, foi para receber isso. E ele imediatamente tem acessos de tolice. Davi começa a ter acessos de tolice quando os homens chegam. Ele fala assim, quero 400 homens comigo, 200 ficam aqui no acampamento cuidando da bagagem. Pega a espada, cinge a espada, ou seja, coloca no cinto a espada, porque agora eu prometo que eu vou lá e eu não vou deixar um do sexo masculino sobreviver. Isso quer dizer o quê? Desde o idoso até o neném de colo, eu vou matar tudo. Foi isso que Davi falou. E Davi tinha um coração segundo Deus. Então, acessos de tolice podem entrar até em quem tem um coração segundo Deus. O fato de mostrar que Davi teve esse acesso não quer dizer assim, ó servo fiel, você pode ter acessos de tolice, porque Davi teve acessos de tolice. Não. Deus está dizendo que até alguém que tem um coração segundo Deus pode cair em tolice. E aí ele faria um extermínio geral. Todos ali do sexo masculino. Em sua cabeça, ninguém ali merecia viver. E ele sai. É uma tragédia total. Ele convoca os 400 soldados robustos, sai todo mundo forte, com sangue no olho, para matar. E aí um servo de Nabal, que tinha noção, que tinha senso, um servo de Nabal, escuta essa conversa de insensatez e percebe o que estava prestes a acontecer naquele lugar. Então, ele sai correndo, ele percebe a tamanha tolice de Nabal, que não era novidade, ele sai correndo em direção à única pessoa sensata que ele conhecia daquela casa, Abigail. Importante. Deus espera isso de nós, que nós sejamos iguais a esse servo. Rapidez para fazer o bem, lentidão para fazer o mal. Rapidez para evitar um dano, um prejuízo, uma tragédia. Foi o que esse servo fez. Quando esse servo chega até Abigail e explica a situação, ele pede que ela intervenha imediatamente, pois ele alega que o seu senhor é um homem tolo, é perverso, é filho de Belial, que não dá para falar com ele, não dá para conversar com ele, de tão bruto que ele é. E que se ela não fizesse alguma coisa, a tragédia já pairava no ar. Enquanto isso, Nabal estava em sua terra, contente, terminou a sua tosquia lá, ele estava festejando, a sua tolice o impede de pensar que ele galgou tamanho sucesso. Certamente não foi sozinho.
Então a tolice cega muitas vezes a pessoa quando ela chega ao poder. Ela cega. Quando você conquista uma coisa que você queria muito, passa pela sua cabeça que você fez sozinho. Passa pela sua cabeça que você foi capaz. Por quê? Porque a tolice, ela impede o ser humano de raciocinar que o progresso e a prosperidade é um conjunto que fez com que você chegasse onde você chegou. Então aquela prosperidade que Nabal estava vivendo se devia, e muito, à proteção que Davi deu anonimamente para o seu rebanho. Existe muita gente tola, não é verdade? Que pensa assim como Nabal. Esquece de onde saiu, esquece de onde veio, esquece de quem serviu de escada para ele subir. Que alguém ficou para trás, alguém renunciou para você ir, não é assim? Por muitas vezes, e você conseguiu subir alto. Vou dar um exemplo aqui, que a gente não conquista nada sozinho. Um exemplo pessoal. Se alguém me perguntar, você pagou a sua faculdade? Lá, quando eu era bem novinha, saí do colegial, arrumei um emprego que o meu pai arrumou para mim e comecei a pagar então a faculdade. Paguei sozinha? Paguei sozinha. Se alguém perguntar, pagou a faculdade sozinha. Atrás tinha os meus pais. Olha só, eu não ganhava o suficiente para pagar a faculdade, para me vestir, para me calçar, para comer, para dormir, para ter uma casa. Então, para eu pagar a faculdade, alguém estava pagando algo para mim. Sim ou não? Então eu tinha comida, roupa lavada, sapato, eu tinha gasolina, até carro. E consegui terminar a faculdade. Mas não foi sozinha. Lê do engano. Mais para frente, eu consegui comprar o meu carro sozinha. Mas eu não pagava aluguel, eu não precisava pôr comida dentro de casa. Alguém fazia isso por mim. Entende, irmãos? Muitos anos depois, a gente conquista as coisas e pode passar na nossa mente que foi sozinho. Mas nós não chegamos a nenhum lugar sozinho. Eu já ouvi muitos maridos, declaração de muitos maridos se gabando de que nunca deixaram faltar nada na casa. Nunca. Sempre foram exímios trabalhadores e que, se não fossem por eles, nada do que existe existiria. Mas para eles trabalharem, alguém ficou na casa. Alguém cuidou dos filhos. Alguém renunciou tempo. Seja a mulher, seja a avó, seja alguém que ele pagou, mas ele precisou de alguém. Ele chega do trabalho, tem a roupa lá, a comida lá, a comida ela não desce misteriosamente, magicamente. Você não abre o seu guarda-roupa e você uma toalha. Não, alguém foi lá e não é uma fada, mas colocou a sua meia lá, a sua cueca lá, a sua calcinha lá. Então alguém trabalhou. Então, ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Não é verdade? Dito isso, nós voltamos para Abigail e vemos uma mulher que tinha ali as suas servas, os seus servos, ao seu favor, muitos trabalhos já adiantados. Ali era comum já levantar cedo, já mexer nos grãos, já amassar massas, deixar os pães ali em ponto de assar. E aí quando ela recebe essa informação, ela trabalha rápido, ela age apressadamente, debaixo de muita pressão, coloca aqueles pães assados, empacotados já nos seus jumentos. Ela pega vários jumentos, ao todo ela leva ali 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas já prontas, né? Dá a impressão aqui que são ovelhas ensopadas, 60 quilos de grão torrado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo.
tudo para acalmar Davi, porque ela conhecia a fama de Davi. Então, ela faz o seguinte, ela não conta nada para Nabal. E aí eu pergunto, ela foi insubmissa? Não, ela não foi insubmissa. A submissão da mulher ao seu marido, ela termina quando há risco de morte a alguém daquela família. Então a mulher, ela pode obedecer até um certo ponto. A partir do momento que filho está passando um momento ali que vai morrer, tem alguém passando um perigo ali naquela casa, ela não precisa ser, não, isso não é submissão, isso é ser abusada. As pessoas diziam que Davi era um homem bom, então ela confiou nisso e foi. No que ela vai com vários jumentos, ela vê Davi vindo com todos aqueles homens. Então ela encontra com Davi, ela entrega ali toda aquela doação, ela fala assim, ela já desce do jumento, faz Davi parar e fala assim, que a culpa do meu marido recaia em mim. Tudo que ele fez, porque ele é homem grosso, ele é bruto, e Davi, ele se sente ali acalmado. Ela fala assim, não suje as suas mãos, você vai matar muita gente. E ele entende ali, quando a pessoa não é tola, ela consegue entender, irmãos. E para a gente confrontar pessoas como Nabal, é necessário sabedoria. E ela consegue aplacar e fazer Davi desistir daquele plano, fazer aquela ira acesa se apagar. E aí ele fala, ok, você conseguiu, vá para sua casa em paz, porque você nitidamente vê que eu não vou avançar com esse plano. E ela volta. Quando ela volta, ela encontra o quê? Aquele velho marido dela, bêbado, falando abobrinha, totalmente fora de si. E ela não conversa com ele naquele momento. Ela deixa para conversar no outro dia. Isso demonstra aqui uma sabedoria imensa, porque às vezes nós queremos falar determinados assuntos em determinadas horas, em determinados dias, que não são corretos. E no dia seguinte, após ele estar sóbrio, ela senta, conta tudo o que aconteceu. Quando ela fala tudo o que aconteceu, a Bíblia fala que os olhos de Nabal se estalam para ela. E a gente não sabe o que ele pensou. A gente não sabe se ele pensou assim, eu fui um tolo, olha o que isso ia me dar. Ou, meu Deus, todo o tempo Davi estava cuidando de mim. Não sabemos o que ele pensou. Nós sabemos que ele se paralisou. A Bíblia fala que ele paralisou. O seu coração petrificou. Aqui, muitos dizem que foi uma espécie de um derrame. Ele teve um derrame naquele momento. Ele ficou olhando para ela e ficou parado. E ele ficou assim por 10 dias. 10 dias depois, a Bíblia é bem sucinta, ela é bem clara, ela fala assim, 10 dias depois, Deus voltou e matou Nabal. Ninguém chorou no velório de Nabal. Ninguém lamentou a morte de Nabal. Sinto dizer. A família de Abigail era a típica família que quem está de fora, você já ouviu isso? Pensa assim, ó, olha que esposa feliz, tem tudo, olha, ela tem 5 máquinas de lavar, ela tem 5 empregadas, ela tem não sei quantas air fryers, ela tem um marido que tem um emprego maravilhoso. Era assim que as pessoas pensavam de Abigail. Mas o seu marido não era isso, nem tudo que parece é. E a gente já deveria ter aprendido isso, né? Quantos não vivem nessa mesma situação em nosso meio? Quando eu falo em nosso meio, não estou falando especificamente aqui, mas em nosso convívio. Sofre silenciosamente, sem reclamar, enfrenta absurdos que nós não imaginamos. Às vezes senta do nosso lado, está sofrendo muito, mas não fala. Não fala. E aí você olha e fala assim, casamento perfeito. Você viu? Ele abriu a porta do carro para ela. E dentro do carro o que acontece? A Abigail tem a chance de casar com Davi, a gente sabe a história. Ela constrói, ela tem uma oportunidade de construir a vida do zero. Ela pôde provar o que é um relacionamento amoroso, digno, respeitoso. Ela conquistou Davi, não somente por sua aparência, mas acima de tudo, por ser pacificadora. E é aqui que a gente termina. O caráter
conciliador, pacificador, nos faz retornar lá em Mateus 5,9. Felizes, bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados de quê? De quê? Filhos de Deus. Se um pacificador é chamado filho de Deus, não ser um pacificador é filho de quem? Ser pacificador não é amar a paz só, não. Desejar a paz, não. É levar a paz, é estabelecer a paz, é trazer a paz. O maior pacificador na Bíblia é Jesus. Por quê? Porque ele estabeleceu a paz entre nós e Deus, ele aplacou a ira de Deus. O maior pacificador, ele nos reconciliou com Deus. De forma que quando Deus nos olha, ele não nos olha com ira, ele vê Jesus em nós. O papel do pacificador é acalmar tensão, briga, discussão, gritaria. Ele busca soluções para os lados envolvidos. Ele elimina ruído de comunicação. O que é ruído de comunicação? É a palavra mais chique para falar? Fofoca. Direcionando o diálogo para uma conversa saudável. Ele tem em mente que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele tem experiências que resposta branda acalma o furor, desvia o furor. Mas a palavra dura, ela suscita a ira. O pacificador percebe que quando a coisa está esquentando, os ânimos estão aflorados, ele tem que baixar a voz. E ele tem que fazer com que o outro baixe a voz. E se ele não estiver na discussão, ele tem que fazer com que os dois ali envolvidos baixem o tom de voz. E tem uma recompensa para o pacificador. Ser chamado filho de Deus é carregar o caráter de Deus. Nós concluímos que quem não é pacificador é filho do diabo, pois ele é apto para levar discórdia e confusão. Ele está pronto, ele é rápido. Não igual a Abigail, que vai rápida para acalmar, não, ele é rápido para incendiar. Isaías vai dizer que os ímpios são como um mar agitado, que não pode aquietar. E as águas se balançam tanto que lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz a palavra de Deus. Não é bom ouvir que você é filho do cão. Não é? A gente quer ser ouvido assim, que a gente é filho de Deus. O pacificador, quando ele está num ajuntamento, numa reunião, onde está discutindo uma coisa mais acalorada, lidando com assuntos mais delicados, que tem assuntos que são mais delicados. E aí começa a surgir acusação, traição, e todos começam a perder a linha. Ele, o pacificador, é aquele que vai permanecer em calma. Ele vai ouvir todos, ele pesará na balança cada situação, cada ponto de vista. Ele vai tentar conduzir essa discussão para um objetivo bom, vai fazer com que ela acabe bem. E aí Provérbios vai dizer assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. Veja, não é que o Senhor não gosta. Há 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª, ele detesta. Olhos altivos. O que é olho altivo? Soberbo. Língua mentirosa, o Senhor odeia. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que fica tramando planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. E a 7ª, ele detesta aquele que provoca discórdia entre os irmãos. O Senhor detesta. O pacificador, ele faz com que aquele surto de tolice que está tendo naquele momento, faz com que a pessoa volte para a casinha. Fala, calma, não é assim. Quando um crente tem um surto de tolice, quem aqui já teve surto de tolice? Todo mundo, né? Ou não, você não tem. Deus abençoe você que não tem, que você continue não tendo, que não é legal. Quando um crente
tem um surto de tolice, começa a não ser pacificador, mas ao invés disso levanta assuntos ridículos para tirar harmonia, quem se diverte o tempo todo é Satanás. Pois essa atitude de trazer discórdia desonra a Deus. E Satanás gargalha, ele ri. Ele ri porque nós estamos dentro do mesmo rebanho e estamos na discordância. Ele ri. Ser pacificador não deveria ser algo que provocasse admiração. Nossa, você viu? Ele chegou e ele acalmou tudo. Não, deveria causar admiração assim. Ele chegou quebrando tudo. Nossa, você viu? Mas hoje a gente acha normal chegar e falar mais alto, quebrar tudo e perder a paciência. Mas nós devemos pensar que a melhor oportunidade que nós devemos aproveitar é a nossa boca calada. Sabe? A nossa boca fechada. E quando nós somos provocados, não responder à altura. Eu sei, é difícil. É difícil. A Bíblia vai falar que o homem irado, ele suscita contendas, mas o calmo, o apaziguador, ele apazigua a luta. Não ser pacificador deveria ser a única e exclusiva atitude do diabo. É ele que planta a discórdia. Em Deuteronômio, o Senhor falou assim: seus filhos têm agido corruptamente para com ele. Deles não são seus filhos, não é filho de Deus, mas sim uma geração pervertida e rebelde. Nós não nascemos pacificadores, nós não temos disposição para ser pacificador, muito pelo contrário, a nossa disposição é para brigar. Nós somos dispostos para brigar, nós somos rápidos para brigar. E é verdade, e está tudo bem, porque é a obra do Espírito Santo que vai fazer isso, mas a gente precisa pedir. Segundo a Pedro está dizendo: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, o fim, o Senhor Jesus voltar, olha o que Pedro está falando: empenhem-se, ou seja, se esforcem, lutem para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, sem mancha e inculpáveis. Quando nós lemos as bem-aventuranças, ou paramos num estudo como hoje, de terça, nós somos confrontados, humilhados e testados. E é para o nosso bem, E os conselhos para a gente praticar a pacificação, porque aqui o Senhor nos ensina, Ele quebra o coração duro e depois Ele amolece com a palavra, Ele consola com a palavra. Nós não devemos passar adiante informações que podem prejudicar os outros, especialmente quando a gente não tem certeza dessas informações. Eu sei que, e aí eu vou falar, você confessa se você quiser para você mesmo, mas é provado, É provado que fofocar é bom. Sim, falar do outro. A gente precisa falar do pecado. A gente precisa falar dele. Não adianta a gente pegar a fofoca e colocar lá embaixo do tapete e falar assim: eu nunca fofoquei. Da minha boca só saem palavras boas. Mentira, irmãos, desculpa. Não sejamos hipócritas. Mas olha, sabe quando a gente fala assim, só vou comentar, não é fofoca. Isso já é uma fofoca, irmãos, eu só estou comentando, ou quando você fala assim: estou falando desse problema para a gente orar. O fulano caiu em adultério, ele conta o detalhe, nossa, por quê? Por que é gostoso? Especialmente para o crente, porque o crente, ele fala assim: tá vendo? Ele peca mais que eu. Encontrei, olha, tá vendo? A comparação, é gostoso falar da falha do outro. Olha, o outro falhou. E aí a gente vê, olha como a carne é, A nossa língua, ela já tem até aquela repartiçãozinha da cobra, quando a gente escuta um assunto que nos interessa, que a gente quer comentar, e a gente tem que começar a falar do pecado. Pecado não é só adultério, viu? Pecado não é só adultério, pecado não é só fornicação, não é só roubo. E por que a gente não fala disso? A gente tem muita gente crente em nosso meio, nas redes sociais, em todo lugar, crente, fofoqueiro.
fofoqueiro, mexeriqueiro, muito crente, encrenqueiro, que tem ideias grosseiras, boato, comentário. Isso não merece ser repetido, né? O pacificador, mesmo que seja meio atravessado, acho que o pastor Vanderlei uma vez falou aqui na frente, eu achei essa expressão boa, porque aquela semana estava sendo dura para mim, eu engoli muita coisa do jeito que ele falou. Ele falou assim: temos que engolir quadrado. O negócio desce quadrado. E é verdade, aquela semana especialmente, eu engoli muita coisa quadrada na empresa. Muita coisa. Gente, dói. Dói porque você quer rebater, você quer mostrar. Mas no final, se você parar para pensar, o que você ganha? Tá, você venceu o debate. Você venceu o debate, tá? Você tá certo. E aí? O que acontece depois? Vai ganhar um prêmio? Um colar? Sei lá o quê? Não! Acabou a reunião, cada um para sua casa e você ofendeu o outro. Aí você já está mal com Deus. Ganhou o quê? Nós devemos parar e pensar se o que temos a dizer vai provocar conflito. Né? Devemos nos perguntar sobre quais serão os impactos desse assunto para essa pessoa. Tem gente que não tem maturidade para alguns assuntos. Então, precisa falar? Né? Precisa compartilhar? Vai glorificar Deus? Vai desanimar essa pessoa na fé? Vai provocar mais a ira dessa pessoa? Vai resultar em vingança? Essa pessoa vai sair de toalha de banho na rua para tirar satisfação? Tem que pensar em tudo isso. O pacificador pensa em tudo isso. Nós devemos ser pacíficos com quem se identifica como nosso inimigo. E aqui é difícil. Alguém que fala para você: eu sou seu inimigo, tá? A pessoa mesmo. Eu não estou falando do inimigo demônio. Eu estou falando da pessoa que fala assim: eu não gosto de você. Tá? Eu não gosto, eu não vou com a sua cara. A Bíblia fala que para essa pessoa, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Por isso que é difícil, né? Ser pacificador é um dos atributos de Deus. O salmista diz: Senhor, és Deus compassivo, gracioso, longânimo, que é pacificador, grande em misericórdia e verdade. Nós não devemos buscar o conflito. Tem irmão que busca o conflito. Ele não aguenta ver uma confusão, não tem nada a ver com ele. Não vai passar perto dele, mas ele quer saber. A Bíblia chama assim, o arrogante de coração levanta a contenda, mas o que confia no Senhor prosperará. Se a gente busca a reconciliação, o Senhor fala que o pacificador, ele busca a reconciliação não só entre ele e o próximo, mas ele busca reconciliar quando um irmão, ele percebe que um irmão não está falando com outro irmão. O pacificador vai tentar fazer com que os dois voltem a se falar. Então veja, o trabalho do pacificador não é assim, eu amo em paz, não tenho briga com ninguém. Não, você tem uma missão. Você tem que colocar casais brigados para se amarem novamente. Você tem que colocar irmãos que não se falam, provocar situações para eles se falarem novamente. E aí, é fácil? Não é. Paulo disse: procurem se aperfeiçoar, exortem-se mutuamente, tenham o mesmo pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Sim, é desafiador. Olha o que o Provérbios diz: melhor é o pacífico do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aqui é o domínio próprio. O Salomão está falando assim, melhor é dominar a si próprio do que ser rei de uma cidade, porque é difícil você dominar você. O pacificador, ele não tem preconceito, ele não julga, ele tenta não cometer engano, ele faz acordo. O pacificador sempre vai fazer acordo, ele sempre vai entrar ele vai temperar uma discussão, e quando você conseguir fazer isso, aí sim você venceu. Quando você conseguir fazer com que um irmão se reconcilie com outro irmão, aí sim você conseguiu ser pacificador. Olha o que Provérbios diz para você quando você faz isso: a prudência do homem faz retardar a sua ira,
e é glória sua, passar por cima da transgressão. Então, por exemplo, comentários assim, a Bíblia vai falar que o tolo, ele dá crédito a toda palavra que ele ouve. Quem aqui um dia já foi assim? Tudo que você ouve, você dá crédito. Então assim, você viu o que falaram sobre você? Sobre sua roupa? Sobre o seu trabalho? Sobre o seu ministério? Sobre a sua pregação? Sobre a sua família? Sobre os seus filhos? Você não vai fazer nada? Esse não é pacificador. Você não vai fazer nada? Vai deixar que falem assim de você? Todo tolo acredita em boato, fofoca. O fofoqueiro, ele acende a chama, quer ver o circo pegando fogo e fica de longe olhando. Lá em Levítico, e eu termino com esse versículo, Deus já se preocupava com isso. Deus falou assim, para o povo de Israel: não andarás, presta atenção, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. E aí eu pergunto para você: já orou para ser um pacificador? Hoje, a partir de amanhã? Vamos aproveitar esse momento para a gente orar, para a gente buscar, para a gente pedir, para que a gente discirna quando a gente precisa entrar para pacificar. E que a gente discirna também quando a gente está sendo o pivô da confusão. Quando alguém é o pivô da confusão. Paulo vai dizer assim: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, paciência e mansidão. Ou seja, revestir é pedir, não tem como, não nascemos assim. Amém? Que o Senhor continue falando no coração de vocês. Eu agradeço a presença de todos, a atenção de todos, e que vocês aproveitem essa palavra, mastiguem essa palavra, e vamos tentar chegar um pouquinho mais perto e sermos chamados bem-aventurados os pacificadores. Amém? Palmas que exalta Jesus.